sobre combates espirituais. Nós temos um texto básico, está em Lucas capítulo 11, do verso 14 ao verso de número 54. E nós vamos iniciar a leitura agora nesse texto de Lucas capítulo 11, do versículo 14 ao versículo de número 26. É um texto um pouco longo, mas nós vamos ler para que possamos entender aquilo que Jesus viveu nesse momento, né, nesse contexto, um contexto de confronto com os fariseus, com os escribas, e aqui tem alguns ensinamentos bastante importantes para as nossas vidas. Diz assim o nosso texto, a partir do verso 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. A palavra do Senhor, né, escrita pelo evangelista Lucas, narrando esse momento da vida de Jesus. E é um confronto ali com os religiosos da época, fariseus e os escribas. A nossa revista, ela começa falando aí sobre a religião dos judeus, o judaísmo, que é uma das religiões mais importantes do mundo, do qual do judaísmo, né, se originam mais 2 religiões que são monoteístas, que é o cristianismo e o islamismo. Os 2 têm a mesma base, a mesma gênese, nasceram do judaísmo. Portanto, a fé cristã, ela tem aí as suas raízes no judaísmo. O próprio cristianismo é um desdobramento e uma continuidade do judaísmo. Então, se a gente imaginasse uma árvore, né, tronco seria o judaísmo, né? Os galhos de um lado é o cristianismo e os galhos do outro lado é o islamismo. Mas todas as 3 religiões ali, elas originam ali do mesmo tronco, que é o judaísmo. O apóstolo Paulo reconhece que os israelitas pertencem à adoção, à glória, às alianças, à lei, o culto, as promessas, os patriarcas, e dele descende Jesus, né? Então, portanto, todo o Velho Testamento que nós temos em comum com o judaísmo, né, é onde se originam a revelação de Deus, as alianças feitas entre Deus e o seu povo, a lei. São ali os 5 primeiros livros da Bíblia.
O culto, a forma de culto que prestamos a nosso Deus, tem base aqui no Velho Testamento, no culto judaico. As promessas de Deus também são para as nossas vidas, para os nossos dias, para cada um de nós, para todas as gerações. Os patriarcas, né? São Abraão, Isaac, Jacó, também são patriarcas reconhecidos pela fé cristã. E do judaísmo descende Jesus, vem da casa de Davi, que é o Messias. Mais uma coisa que é importante a gente salientar. O judaísmo, eles não reconhecem Jesus como Messias. Não reconhecem Jesus nem como um profeta. Eles simplesmente rejeitam essa ideia de Jesus. Enquanto que o islamismo considera Jesus como um grande profeta, mas o judaísmo não. Não há nenhuma referência, muito pelo contrário. Eles são, até mesmo, né, tem uma atitude assim muito radical com a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque o judaísmo ainda aguarda um Messias que promoverá a restauração religiosa e espiritual da casa de Israel. Um escritor, alguém que compilou muitos ensinamentos, fez aí uma base teológica do judaísmo no século XII, Maimonides, né? Ele fala muito sobre isso. Ele tem uma declaração a respeito do Messias, quando ele diz, né? Numa das orações que são feitas diariamente por todo judeu, onde ele diz: creio com perfeita fé na vinda do Messias, embora ele se demore, esperarei diariamente pela sua vinda. Essa oração ela é feita até os dias de hoje, aguardando a vinda do Messias dos judeus. Então, o judaísmo não reconhece Jesus como o Messias. E às vezes a gente vê alguém falando assim: judaísmo messiânico. Não existe, isso é mentira, né? Não existe judaísmo messiânico. Ou é judeu ou é cristão, né? Na verdade, não tem como conciliar, né? Como água e óleo, eles não se misturam. O judaísmo, ele rejeita toda a doutrina judaica, ela rejeita a existência de Jesus. Jesus, ele é o Messias do cristianismo, reconhecido pelo cristianismo. Portanto, o judaísmo não aceita de maneira nenhuma a vinda do Messias. E por que os judeus não reconhecem Jesus como Messias? É importante porque isso faz parte da teologia judaica, né? Por que é que eles rejeitam? Por que é que eles não aceitam Jesus como o Messias? Primeiro, porque o Messias construirá o terceiro templo sagrado. Nós vemos que na história judaica, Israel construiu 2 templos. O primeiro templo, que foi destruído pelos babilônios, né, babilônicos, onde levou depois todo o povo cativo, ficaram por um bom tempo ali no cativeiro, até que ele é restaurado novamente com a vinda de algumas pessoas para a restauração, no qual Esdras, Neemias chefiaram essa delegação que veio para a reconstrução do segundo templo, que perdurou até os anos 70 depois de Cristo, né? E foi destruído pelo Império Romano. Portanto, o primeiro foi destruído pelos babilônicos e o segundo foi destruído pelos romanos. Portanto, para os judeus, eles não têm um templo. Deus não tem templo. Deus não tem uma igreja, né? Como nós temos na nossa forma. Deus se reúne numa sinagoga. A sinagoga é uma escola onde se ensina a lei judaica, preceitos judaicos. Na verdade, o culto judaico, ele não ocorre na sinagoga, ele ocorre dentro das casas. Então, as maiores festas judaicas, da religião judaica, acontecem dentro de casa, que é
o sábado, começa ali no pôr do sol da sexta-feira, né? Vai até no pôr do sol sábado, é realizado dentro das casas, e a Páscoa, que é realizada também dentro das casas. Então, a maioria dos rituais do judaísmo hoje, pela não existência de um templo, é feito dentro das casas. Portanto, as sinagogas dos judeus, hoje, eles têm um único objetivo de serem escola, né? Do qual o seu líder chama-se rabino, né? Rabi em hebraico é mestre, e rabino é nosso mestre. É o nosso mestre, que é o rabino, que é o nosso professor. Então, não tem também sacerdote hoje dentro do judaísmo. Não existe o sacerdote, existe o professor, o mestre, o rabino. Portanto, somente será restaurado o culto no templo com a construção do terceiro templo, aonde será então reconstruído toda a ordem sacerdotal, restabelecida toda a ordem sacerdotal, e voltará os cultos e os sacrifícios que eram feitos até no segundo templo. Portanto, eles acreditam então que o Messias virá para reconstruir o terceiro templo. Como Jesus não reconstruiu o terceiro templo, eles simplesmente rejeitam a ideia. Porque também, né, quando Jesus veio, o segundo templo ainda estava de pé, estava em pleno funcionamento. Segundo, ele levará todos os judeus de volta à Terra Santa. Quando a vinda do Messias, todo judeu que estiver morando fora de Israel será levado de novo para a Terra Santa. E aqui a gente precisa entender alguma coisa, porque a gente acaba às vezes confundindo, né? Israelita com judeu, né? Israelita é o povo étnico, é o grupo étnico, né? O israelita, ele pode ser cristão, ele pode ser judeu, ele pode ser muçulmano, ele pode ser budista. Esse é o israelita, é como se fosse um brasileiro, né? Agora, o judeu, ele é um praticante do judaísmo. Por isso que existe judeu israelita, judeu brasileiro, judeu americano, judeu alemão, judeu russo. Judeu é quem segue os preceitos da religião judaica. Israelita é quem tem cidadania de Israel. A gente tem que diferenciar muito essa questão, porque às vezes a gente acaba confundindo, né, muito essa questão. Então, eles creem que o Messias levará todos os judeus de volta para Israel. Todos aqueles que professam a fé religiosa. E como uma pessoa se converte ao judaísmo? Primeiro, o judaísmo não tem conversão praticamente. Judaísmo, a pessoa para ser judeu, ela precisa nascer de um ventre judeu. O pai pode não ser judeu, mas a mãe sendo judia, automaticamente o filho vai nascer judeu. Aqueles que não nasceram de mãe judia, para que eles possam se converter ao judaísmo, existe aí um período de pelo menos mais de 5 anos, estudos, né, para ser aprovado, para a pessoa ser uma pessoa que pertence ao judaísmo, à religião judaica. Portanto, eles criam que o Messias eles creem, né, que o Messias irá trazer todos os judeus, todos os praticantes da fé judaica, serão levados para Israel, para a Terra Santa. Como nós temos judeus espalhados em todo o mundo, ainda não se cumpriu. O Brasil hoje tem a segunda maior colônia de judeus na América Latina, né? A primeira está na Argentina, a segunda está no Brasil. A maior mesmo está nos Estados Unidos. Portanto, eles creem que com a vinda do Messias, todos os judeus irão imigrar para a Terra Santa, o que eles chamam de aliá, fazer aliá, ou seja, o retorno à Terra Prometida. E o terceiro tem relação muito forte com a Trindade. Segundo, né? A doutrina da Trindade divide Deus em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo.
algo que é contrário a Shema, né? Shema Israel, que é a invocação, a declaração de fé, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, onde tem o escopo de toda a doutrina judaica. Então, para os judeus, os cristãos, eles são idólatras, porque eles adoram 3 deuses: Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles não creem de maneira nenhuma na Trindade. Por isso que eles rejeitam toda a ideia de cristianismo. Também, no terceiro, Deus é incorpóreo. Ele não pode nascer, assumir forma física e morrer. Dizer que Deus pode assumir forma humana é diminuí-lo em sua divindade. Então, como Jesus assumiu a forma de homem, isso é rejeitado. Porque, segundo o judaísmo, Deus não pode ter forma humana. Deus não pode nascer. Deus não pode viver entre os homens. Deus não pode morrer. Ele é eterno. Então, portanto, eles rejeitam toda forma, todo o ministério de Jesus Cristo. E todo o seu processo de concepção, nascimento, ministério, morte e ressurreição, ela é rejeitada pelo judaísmo. Então, em todo o seu ministério, Jesus travou muitas batalhas contra os judeus religiosos. É bom a gente assim, a revista ela dá essa ênfase, né? São os judeus praticantes, chamados judeus religiosos, quais são chamados hoje de judeus ortodoxos. Ele se apresentou como Messias. E por se apresentar como Messias, ele foi rejeitado, ele foi odiado, ele foi perseguido e ele foi morto por esses judeus religiosos. Então, para a gente entender um pouco o porquê da rejeição de Jesus pelos judeus. A nossa lição, ela é dividida aqui em 2 partes. A primeira, ele vai falar sobre a guerra espiritual. É o texto que nós acabamos de ler aqui na Bíblia. É os versículos 14 a 26 de Lucas 11. E ele vai falar exatamente sobre a guerra espiritual que Jesus travou e a maneira como os judeus reagiram a essa batalha e essa forma de ação dentro do ministério de Jesus. Um primeiro ponto importante que a revista nos coloca: a opressão espiritual que Satanás realiza nas pessoas, ela é real e ela é destrutiva. Quando Jesus se referiu a Satanás, ele tinha uma missão no meio dos homens. O que ele disse? Ele veio para... Quem lembra? Matar, roubar e destruir. Portanto, a opressão, ela existe, ela está presente no meio da sociedade, ela está presente no meio dos homens, ela é real. E ela tem qual objetivo? A destruição do ser humano. Quando Jesus vem trazer vida, Satanás vem trazer morte. E vem roubar a vida das pessoas. Não se trata apenas de uma influência exterior. Ele não, embora ele faça isso, né, existe essa influência. E essa influência nós chamamos do quê? Tentação. Somos tentados, né? Recebemos uma influência de Satanás. Mas ela é muito mais do que uma tentação. Ela é uma possessão. O que é uma possessão? Ele toma posse da vida das pessoas. Ele toma posse do corpo das pessoas. Ele toma posse da mente das pessoas. Então é uma possessão. O que o diabo faz na vida das pessoas. A referência está lá em Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Jesus expele um demônio que imudecia um homem. O que o demônio fez naquela vida daquele homem? Ele transformou aquela pessoa
numa pessoa muda. Aquela pessoa não falava mais. Por causa do quê? De um problema teológico? Não. Ele nasceu daquele jeito? Não. Ele era mudo porque Satanás o emudeceu. Satanás fez calar a sua voz. E ele não podia mais se expressar através de palavras. Após ser liberto, o mudo passou a falar. Após Jesus expulsar aquele demônio, ele volta na sua condição anterior. Falar, de se expressar através de palavras. Há 3 reações humanas quanto ao exorcismo feito por Jesus. Primeiro, as pessoas se admiraram. Houve admiração. O texto diz que as multidões se admiravam dos feitos de Jesus, que Jesus fez. Então, as pessoas ficaram admiradas. Como Jesus expulsou aquele demônio, fazia com que aquele homem não falasse, e aquele homem voltou a falar. Então, trouxe admiração naquelas pessoas que viram e presenciaram, naquele momento, aquela libertação, a quebra daquelas correntes, daquelas amarras, que faziam com que aquele homem fosse mudo. 2, deturpação. Mas algum dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, eles acreditavam, eles deturparam aquele momento, eles tentaram mudar aquela situação, dizendo que Jesus, ele expulsou aquele demônio não pelo poder que ele era investido, mas por ordem do maior dos demônios, o maioral dos demônios, que era conhecido como Beelzebu. Então não foi pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus, pela divindade manifesta na vida de Jesus, mas foi pelo poder de Beelzebu. Então eles deturparam aquele momento, não atribuindo a Jesus aquela cura, aquela libertação daquele homem, mas sim para o demônio. E o terceiro, a tentação. E outros tentando, pediam dele um sinal do céu. Passaram então a questioná-lo, a tentá-lo. Mas então traz para a gente um sinal do céu. Traz um sinal de que realmente você é o Filho de Deus. Realmente você é o Messias. Então, houve essa tentação. Aí nós vamos trabalhando na revista e nós vamos ver um momento sério ali, aonde os fariseus, os escribas se tornam críticos do ministério que Jesus desenvolvia. E como é que Jesus encarou, como é que Jesus confrontou esses seus críticos? Jesus responde às acusações deles com 3 argumentos. O primeiro argumento, ele é contrário à lógica. Jesus fala da inviabilidade de um reino estar dividido contra si mesmo. Segundo, se Jesus expulsa os demônios por Beelzebu, com que autoridade expulsam demônios os filhos dos fariseus e escribas? Eu expulso por Beelzebu? E vocês? Expulsam por quem? Expulsam por quem? É uma questão de lógica. Vocês expulsam pelo poder de Deus, eu também expulso pelo poder que está em mim investido. Se Jesus era suspeito, os exorcistas judeus também eram. Vocês acham que eu estou inventando? Não é o poder de Deus, mas é o poder de Deus. Vocês também são suspeitos dessa prática. Então ali, ele vai confrontar os seus críticos. Terceiro, os milagres de Jesus Cristo revelam a presença do reino de Deus e não o império de Satanás. Por que Jesus veio fazendo sinais, prodígios e milagres? Curas e libertações. Dizendo que se inaugurou uma nova era. A era do reino de Deus entre os homens, entre as pessoas. Então os milagres, sinais,
as curas, as libertações cancelavam a presença de Jesus entre os homens, autenticavam esse ministério. E olha, eu não estou apenas usando de palavras, de discursos, mas as minhas palavras têm autenticação da presença do reino de Deus. Por quê? Porque os doentes estão sendo curados, aqueles que são possessos estão sendo libertados, os mudos estão falando, cegos estão enxergando, paralíticos estão andando. Isso é sinal do reino de Deus entre os homens. É o reino de Deus presente entre os homens. Não mais sujeitos agora ao império do mal, ao império de Satanás, mas vivendo plenamente o reino de Deus entre os homens. O poder de Jesus, que é mais valente, é o maior do que o poder de Satanás, que é valente. Jesus invadiu o território do inimigo e o destruiu. Satanás é o inimigo poderoso, mas já está derrotado. Aqui fica algo para a gente estar pensando, né? A igreja, ela também está invadindo o território do mal. A igreja acomodada não. Ela está ali, está tranquila. Mas a igreja verdadeira, ela está invadindo o território mal. Ela está mostrando que o reino de Deus chegou, está presente, aonde quer que a igreja esteja. Por isso que os sinais, os prodígios, as maravilhas, as curas, as libertações, eles são contemporâneos, eles são para os nossos dias de hoje. Se a igreja pratica o evangelho do reino de Deus, é normal e natural que no meio da igreja aconteçam curas, milagres, libertações, porque o poder de Deus está presente no meio da igreja. Então nós temos a autoridade que foi concedida por Jesus para, em nome dele, em nome de Jesus, orarmos para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam libertas, que as pessoas sejam livres de toda possessão, que as correntes se rompam e que as pessoas sejam livres das garras do inimigo, das garras de Satanás. Isso é ministério da igreja. Por isso que a igreja ora, por isso que a igreja intercede, para que o império do mal seja derrotado. Então nós vivemos uma verdadeira guerra espiritual. O reino de Deus versus o império de Satanás. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós sabemos que o Senhor, o reino de Deus, prevalecerá sobre todo o mal, em nome de Jesus. Nós temos toda essa certeza e essa convicção nas nossas vidas. Segundo, riscos da neutralidade. Jesus apresenta os riscos da neutralidade. Quando não ocupamos corretamente o nosso coração, primeiro, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, só pode ter um inquilino. Ou é Deus, ou é o diabo. Não dá para colocar dois inquilinos dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Ou nós temos Jesus morando no nosso coração, ou nós temos o diabo morando no nosso coração. É isso que Jesus coloca ali. O diabo, Jesus não ocupam o mesmo espaço dentro do nosso coração. Por isso que quando há uma conversão, o mal ele é expelido das nossas vidas. E nós passamos a ser templos do Espírito Santo de Deus que ocupa o nosso coração. E uma vez que o Espírito Santo de Deus ocupa o nosso coração, não há lugar mais para o mal nas nossas vidas. Fomos libertos. O corpo humano deve ter um inquilino espiritual, ou Deus ou os demônios. Ele diz o texto: convide Deus para habitar definitivamente no seu coração e o mal não terá vez. Vez que Deus habita o coração, não há lugar mais para o inimigo. 2. Ter um relacionamento com Jesus sem obedecer a sua palavra. É uma incoerência. Como eu posso ter um relacionamento com Jesus se eu não obedeço a sua palavra? É incoerente. Se nós temos um relacionamento com Jesus, nós obedecemos a sua palavra. Jesus disse muito isso. Quem são os meus irmãos? Aquele que obedece, pratica a minha palavra. Então, se nós dissemos que nós temos um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus, então nós obedecemos
a palavra de Deus. Nós damos ouvido à palavra de Deus. Felizes são aqueles que ouvem e que praticam a palavra de Deus. E o terceiro, a rejeição de Jesus. Para crer que Jesus era o Messias, os judeus pediam que ele fizesse sinais espetaculares. Jesus, porém, diz que o único sinal seria o de Jonas. Ele vai lá se referir ao profeta Jonas, lá do Antigo Testamento. A experiência do profeta representa a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E Jonas ficou no ventre do peixe, representando o sepultamento de Jesus. Mas depois, a baleia o devolve para a vida, assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia. A incredulidade enganosa. A incredulidade dos judeus era obstinada e muito perigosa. A escuridão da ignorância e a escuridão da incredulidade. A segunda é mais danosa e receberá o maior rigor no juízo final. Porque eu posso errar, eu posso cometer erros, eu não vou ser julgado por isso. Por quê? Eu pratiquei na minha ignorância. Eu não conhecia, eu não sabia, nunca ninguém tinha me falado. Mas a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, eu deixo de ser ignorante. Eu passo a conhecer a palavra de Deus. Aí que é pior, porque se eu não praticar, eu vou ser um incrédulo. Eu conheci, mas eu não acreditei. Eu não criei na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por isso que é muito mais fácil nós evangelizarmos um ignorante do que evangelizarmos um incrédulo. O ignorante, ele está sempre pronto a aprender. Ele quer deixar de ser ignorante. Né? Ignorante assim no positivo aqui, ele está colocando. Mas o incrédulo, ele é de coração duro, ele é de coração fechado. Ele sempre vai estar rejeitando toda a palavra de Deus. Por isso que a escuridão da ignorância, ela é melhor do que a segunda. Ela faz menos mal que a segunda, que é a da incredulidade. E aqui nós temos duas aplicações práticas para as nossas vidas. Primeiro, o que deve ocupar a mente e o coração do cristão? O que é que deve ocupar? Deve ocupar são as palavras de Cristo, a presença de Cristo. Porque se a nossa mente não for ocupada pela presença de Cristo, quem é que vai ocupar a nossa mente? Nós sabemos perfeitamente. Por isso que nós devemos ocupar a nossa mente e o nosso coração com a presença de Cristo, com as suas palavras. Segundo, por que a escuridão da incredulidade é mais danosa do que a escuridão da ignorância? Nós já falamos, né? O incrédulo, ele tem coração duro. O ignorante, muitas vezes, tem o coração aberto para aprender. Nós, quando entramos numa escola, estamos lá no primeiro ano, nós somos ignorantes. Nós queremos aprender. E assim nós vamos aprender. Nós vamos passando por todo o estágio da vida. E é por isso que nós sempre buscamos aprender. Nós só vamos deixar de aprender o dia que a gente morrer. E até o último dia da nossa vida nós estamos aprendendo. O mundo é uma grande aprendizagem. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Todas as vezes que nós somos colocados diante da palavra de Deus, nunca sai vazio. Alguma coisa de bom a gente leva. Eu vi aquele texto inúmeras vezes. Quem tem muito tempo de igreja sabe disso. Já viu tantas vezes pregação no mesmo texto, mas cada vez tem algo novo para as nossas vidas. Há um ensinamento novo para as nossas vidas. E a segunda parte da lição, as marcas da falsa religião, que estão ali dos versículos 37 ao 52. Jesus é convidado por um fariseu para uma refeição em sua casa. Você recebe um convite. Vamos fazer uma refeição em casa. Você é meu convidado. Você vai almoçar ou jantar. Sabemos qual era essa refeição. Mas ele foi convidado para ir à casa de um fariseu. Ali Jesus faz um discurso
sobre a falsa espiritualidade. Vai confrontar aqueles fariseus que estavam recepcionando Jesus, que eram os seus anfitriões ali. Ele vai confrontar aquelas pessoas. E ele tem 3 destaques aqui interessantes. O primeiro, quem faz o discurso é Jesus. Geralmente quem faz o discurso é o anfitrião, para receber a pessoa. Olha, estou muito contente em tê-lo aqui em casa, vai apresentar. Mas ali não foi dessa forma, foi Jesus que fez o discurso. E ele vai tratar, qual era o tema do discurso de Jesus? Ele abordou, né, sobre a espiritualidade. Como é visto a verdadeira espiritualidade? Isso é importante hoje para nós. Sobre espiritualidade. Porque dentro da igreja, a gente acaba tendo esses grupos também. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo a igreja nossa local. Estou dizendo a igreja de forma geral. Porque a igreja também produz muitos fariseus, muitos escribas, muitas pessoas que julgam as outras pessoas, que são danosos no meio da igreja. E ele vai dizer qual é a verdadeira espiritualidade. O que é uma pessoa espiritual? Hoje, muitas pessoas que se dizem espirituais, vamos colocar aspas aí, são pessoas altivas, são pessoas arrogantes, são pessoas prepotentes, são pessoas egocêntricas, são pessoas narcisistas, estão buscando poder sobre outras pessoas, querem dominar a vida das pessoas, querem controlar a vida das pessoas. As pessoas, o bem maior que Deus deu às pessoas é o livre-arbítrio. Mas muitas vezes essas pessoas, esses falsos espirituais, querem controlar, querem tirar o direito de escolha. Viktor Frankl, né, que foi um dos maiores psicanalistas, ele disse assim: nada pode... Você pode tirar tudo de uma pessoa, tudo. Pode tirar os bens, dinheiro, as roupas, tudo, a família. Mas a única coisa que você não pode nunca tirar de uma pessoa é o seu direito de escolha. A pessoa, quando vem a esse mundo, ele já tem o seu direito de escolha. Jesus fez isso. Jesus falou, olha, apresentou os 2 lados. Você pode escolher qual caminho você quer seguir. No Velho Testamento, da mesma forma, no livro de Deuteronômio. Olha, escolha o caminho da morte ou o caminho da vida. A escolha é sua. Josué disse, olha, quem vocês escolhem? Vocês podem escolher qualquer coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas é um direito de escolha. Então, eu não tenho o direito de me impor sobre a vida das pessoas. Eu, como cristão, posso falar, posso aconselhar, posso dividir, mas eu não posso exigir que as pessoas façam aquilo. Porque esse é um direito da pessoa. Direito da escolha. E às vezes nós pregamos o evangelho, ficamos frustrados porque a pessoa não quer nada. Mas é um direito dela. O nosso dever é pregar. Nós não podemos pegar a pessoa pelo pescoço e falar, não, você vai aceitar. Não podemos fazer isso. Isso cabe ao Espírito Santo, Deus, que ilumina a mente e o coração das pessoas. Mas elas têm o direito também de rejeitarem. Então, o verdadeiro espiritual, a pessoa espiritual, é a pessoa amorosa, é a pessoa bondosa, é a pessoa que trata as pessoas com carinho, com respeito. Esse é o verdadeiro cristão. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, nenhuma altivez. É aquilo que os fariseus e escribas faziam com a sua religião. Eles eram o bambambam. Eles eram os tais. Não é o verdadeiro espírito. A verdadeira espiritualidade estão nos mansos. Por isso que diz que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão o reino de Deus. É a mansidão. É a pessoa ser bondosa. É muito feio o crente ser arrogante. É muito feio o crente ser prepotente. É muito feio o crente desrespeitar a outra pessoa. É muito feio isso.
crente tem que ser o primeiro a amar a vida das pessoas, a ser solidário, a ser fraterno com as pessoas. Essa é a verdadeira espiritualidade. É isso que realmente o Evangelho e Jesus nos ensina. O discurso foi recebido como uma ofensa. Eles se ofenderam com essas palavras de Jesus. Era para se ofender mesmo, né? Era para se ofender mesmo. Essa foi o intuito de Jesus. Essa espiritualidade de vocês aí está furada. Ela não é a verdadeira. Os intérpretes da lei se sentiram ofendidos com as palavras de Jesus. O discurso produziu ódio nos fariseus e o desejo de matar a Jesus. Foi ali que eles começam a planejar a morte, o assassinato de Jesus. Jesus começou a ser duro, porque eles se viram diante de uma realidade daquilo que eles eram mesmo. E que ninguém tinha coragem de falar isso que ele falou para aqueles fariseus. E Jesus teve essa coragem. E por isso eles o odiaram. Jesus combateu a falsa espiritualidade apontando as suas principais características. Primeiro, a falsa espiritualidade prioriza o exterior ao invés do interior. A falsa espiritualidade, ela vai priorizar sempre o exterior. Nos rituais, Deus, aqui nosso tempo não permite, né? Mas o judeu, ele tinha algumas coisas exteriores. Ele vai comer uma refeição, aí ele vai lavar as mãos antes. Mas por que ele vai lavar? É higiene? Não é higiene. É que ele vai se purificar. Para poder tomar aquele alimento. Falou que contamina, não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Há todas aquelas regras. Eles gostavam de orar nas praças públicas. Jesus, para serem vistos pelos homens. Quando eu comecei a trabalhar, meus primeiros empregos foi na 25 de março. E às vezes, principalmente no sábado, né, no horário de almoço, tinha 2 horas de almoço, às vezes ficavam dando umas voltas ali. Chegava até o Bom Retiro, que é o local, né, o point dos judeus, né, onde está a maior colônia. E muitas vezes a gente via aqueles judeus, né, orando nas praças, né? Eles fazem um movimento com o corpo, mas ficam lá na praça, não conversam com ninguém, não dão um bom dia para ninguém, mas estão lá orando, para serem vistos pelos homens. Nas sinagogas, eles gostam de sentar nos primeiros bancos, para serem vistos. Isso é tão interessante, né? Representa o poder. As igrejas hoje, que a gente vê que lá na frente, maiorais, os líderes da igreja, durante o culto, senta tudo lá na frente. Está tudo sentado lá na frente, pastor. Para serem vistos pelos... As pessoas esquecem que o ministério, o cargo na igreja, é para serviço, não para serem vistos pelos homens. Às vezes as pessoas fazem questão serem vistos pelos homens, mostrarem, serem quem são, mostrar, né, toda a sua bagagem, para impressionar as outras pessoas. Pode impressionar outras pessoas, mas nunca vai impressionar o coração de Deus. O coração de Deus que é impressionado por uma verdadeira espiritualidade. A espiritualidade que brota no coração de alguém que realmente tem mostrado que ele é frutos do Espírito Santo na sua vida, como trata a vida das pessoas. A falsa espiritualidade valoriza preceitos menores em detrimento dos mais importantes. Os fariseus observavam de forma rigorosa o mandamento de consagração dos dízimos. Eles até excediam nos detalhes, mas negligenciavam princípios importantes da lei. É bom lembrar, a gente acha que são 10 mandamentos. Na verdade, o judeu não tem 10 mandamentos. Deus tem apenas o número mínimo de 613 mandamentos. E que as pessoas têm que cumprir. Cumprir 10 já é difícil.
Agora, cumprir 613, e as pessoas só vão alcançar a salvação se cumprirem 613 mandamentos. Por isso que o judaísmo, ele crê na reencarnação, por exemplo. Se você não cumpriu nessa vida, você volta para cumprir, até você terminar os 613. Às vezes não dá tempo de cumprir aqui, né? Tem que voltar de novo. Senão você não vai alcançar o reino de Deus. A justiça e o amor de Deus estavam sendo negligenciados. A justiça de Deus é necessária à nossa salvação e para o nosso relacionamento com as pessoas. O amor de Deus e ao próximo cumpre a lei e os profetas. Em nenhum momento, lá no Velho Testamento, nós encontramos ódio, mas em tudo nós vamos encontrar o amor de Deus. Em todos os momentos nós vamos ver esse amor maravilhoso. A falsa espiritualidade promove o orgulho e a vaidade humana. A falsa espiritualidade é centrada no homem. Ela é antropocêntrica. A falsa espiritualidade, ela não é centrada na pessoa e na obra de Cristo, mas ela é centrada no homem, no eu. Ela promove a glória humana. Os fariseus adoravam ser idolatrados. Os fariseus disputavam entre si a principal cadeira da sinagoga, aquela que estava de frente para a congregação, para todo mundo ver, para todo mundo observar, para todo mundo olhar para eles e dizer, olha lá o bonzão, está lá na frente, lá, se expondo, né? Se mostrando, para que todo mundo veja. Infelizmente, a falsa espiritualidade cria até hoje as celebridades religiosas. Hoje nós temos as celebridades religiosas. Estão presentes nas mídias sociais. Hoje, infelizmente, virou-se um grande comércio, um império. Tão interessante que a forma, né, como as pessoas tratam essas questões são muito sérias. Eu lembro que quando a gente estudava no Colégio Batista, em Bauru, veio uma cantora, uma celebridade entre os batistas, cantar em Bauru num congresso. Muito conhecida, adorada nesse meio. E ela ficou hospedada num grande hotel de Bauru. E as pessoas foram lá. Saíram tão decepcionadas, ela recusou a aparecer para aquela. Ela se recusou até a dar um tchauzinho para as pessoas ali. Ela era uma popstar. Ela era uma celebridade. O que nós temos hoje. Davi Miranda, faleceu um tempo atrás, ele pregava num púlpito que era rodeado por vidro blindex à prova de bala. Ele não se expunha à vida dele. Tinha contato com as pessoas. E muitos exemplos que nós temos hoje. Hoje nós vemos muita gente na internet, muita gente na televisão, mas essas pessoas não têm contato com pessoas, seres humanos. Pessoas têm os seus contatos através de empresários. Geralmente, eles, no começo do ano, eles dizem lá, estamos com a agenda aberta, nós estamos em 2022, estamos com a agenda aberta para 2026 já, se você quiser. Então, são as celebridades que nós temos hoje. A falsa espiritualidade é uma fonte de contaminação. Em Jerusalém, os sepulcros eram caiados para que as pessoas não transitassem ou tivessem contato com os mesmos. Tocar numa sepultura tornava a pessoa impura. Como Jerusalém havia sido destruída
pelos babilônicos, assírios, outras guerras que houve, antes mesmo da vida de Jesus, havia sepulturas espalhadas por toda a cidade. E para que essas sepulturas não ficassem invisíveis, e por um descuido alguém tocasse nela, elas eram caiadas. As pessoas sabiam onde estavam as sepulturas. Elas estavam marcadas. Então a pessoa tinha ali que se desviar daqueles lugares ali, porque eram lugares que tornavam a pessoa impura. Então a pessoa que tocasse ficaria cerimonialmente impura. Jesus chama os fariseus de sepulturas invisíveis, que disseminam a contaminação da falsa espiritualidade às pessoas desavisadas. Cuidado com esses ensinamentos. Esses ensinamentos não vêm de Deus. Esses ensinamentos é fruto da arrogância, da prepotência, do orgulho desses homens. Não procedem do coração de Deus. A falsa espiritualidade faz exigências rígidas, mas não fornece poder. Os fariseus criaram mandamentos que oprimiam o povo. Eles sobrecarregavam o povo com exigências, mas não lhes davam poder espiritual para que os mesmos pudessem ser obedecidos. A falsa espiritualidade era uma tradição familiar. Os judeus cuidavam dos túmulos dos profetas mortos pelos seus pais. Em Israel, vai encontrar o túmulo de Abraão, o túmulo de Isaac, vai encontrar o túmulo de Jacó, vai encontrar o túmulo dos profetas. Eles estão cuidando do túmulo dos profetas. Mas quem matou aqueles profetas? Foram seus pais. Foram eles que assassinaram aqueles profetas. E agora eles estão cuidando dos túmulos de quem eles assassinaram no passado. Eles se tornaram cúmplices dos assassinos dos profetas. Por isso Jesus afirma que Deus vingaria naquela geração os assassinatos dos profetas, de A a Z, de Abel a Zacarias. Deus vingaria naquela mesma geração. Isso de fato aconteceu quando os romanos destruíram a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém, no ano 70. Arrasou. Os judeus foram espalhados sobre a face da terra. Continua até hoje uma grande maioria. A falsa espiritualidade rejeita a revelação de Deus. Os falsos mestres e os proponentes da falsa espiritualidade escondem a Bíblia, revelação escrita de Deus, do povo, substituindo pelos seus escritos. Os intérpretes da lei deviam abrir ou ensinar a Bíblia para o povo, mas pelo contrário, estão sepultando a lei de Deus sob uma carga de ensinos e tradições humanas. Eles colocaram a salvação pelas obras ou pela justiça própria, em lugar da salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Você quer ser salvo? Cumpra lá os 613 mandamentos. Você vai alcançar a salvação. Quanto que Jesus? Pela graça de Deus. Pela graça. Pela misericórdia, pelo amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, sobre os 10 mandamentos, Jesus falaram para qual é o mais importante? Jesus resumiu: amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. A consequência disso é terrível. Os intérpretes da lei não são salvos por Deus e impede que outros sejam salvos. Concluindo, a falsa espiritualidade é um falso remédio para as doenças espirituais. Somente o Evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo pode salvar o homem. Somos sarados pelas suas pisaduras e salvos por meio do seu sacrifício. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus se não for por intermédio dele. E aplicando aqui as nossas aplicações práticas aqui da nossa lição, aprendemos que a falsa espiritualidade é prejudicial ao corpo de Cristo. A igreja de Cristo, ela é prejudicada pela falsa espiritualidade. Nós devemos combater a falsa espiritualidade no meio da igreja. Aprendemos que devemos combater a falsa espiritualidade. Não promover essa falsa espiritualidade.
e não conviver com a falsa espiritualidade. Devemos rejeitar e combater toda falsa espiritualidade, assim como Jesus fez com aqueles escribas e aqueles fariseus. Impediam as pessoas de alcançarem o reino de Deus. Nós devemos ser meios, ferramentas, para que as pessoas sejam salvas. Não podemos ser pedra de tropeço, empecilho na vida das pessoas. Devemos promover o reino de Deus entre os homens. Nunca e nunca estarmos tentando interferir, fazendo com que as pessoas não creiam no Evangelho. Nossa pregação tem a mesma validade do nosso. Às vezes nós temos um discurso bonito, maravilhoso, mas uma prática completamente desviada desse discurso. Precisamos ter palavra, mas precisamos ter podemos ser falsos, temos uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade somente aparente. Deus possa nos abençoar. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse momento que passamos a lição. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Pai. Que a leitura da tua palavra, a leitura dessa lição nessa manhã, possa trazer em nós, Senhor, o crescimento espiritual. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.